Seja bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou compartilhar com vocês por que país pobre não envia missionário e a solução para o Brasil em meio à crise que nós estamos enfrentando. E esse vídeo é baseado no livro de Joel. Então, vem comigo porque o melhor desse vídeo eu tô guardando para a última parte. E meu nome é Thaís Vasconcelos e aqui nesse canal nós pensamos sobre as coisas do alto. E baseado no livro de Joel, hoje eu sigo com essa proclamação. Apesar de tudo que o Brasil está vivendo, apesar de toda a crise. E por que que eu parti desse pontapé, que país pobre não envia missionário? E quando foi em 2022, depois do resultado das eleições, onde nós fomos às ruas e muitos acamparam na frente de quartéis, na minha cidade foi motivo de guerra, lá nós começamos a clamar, né, às autoridades brasileiras que fizesse alguma coisa em relação a este novo governo. Eu não sei vocês, mas eu fui movida por um conhecimento que eu tive a partir do esclarecimento do Dr. Ives Granda Martins, um jurista que falou que trouxe à luz alertando o que significava o PNDH3, que era o plano de governo do PT para o Brasil. E desde que eu tomei conhecimento disso em 2013, o Dr. Ives me esclareceu, né, o que significava que o Brasil estava caminhando para uma venezuelização. Naquele momento, naquele período, eu falei, eu preciso me posicionar contra esse governo que vai levar o Brasil. E naquela época a Venezuela estava no momento que o Brasil está hoje, né? Indo às ruas para lutar contra essa implantação do socialismo, né? Do comunismo. E não faz sentido, eu nunca vi. Eu cheguei no Ministério de Missões, eu sempre amei missões, mas eu cheguei no Ministério de Missões muito bem estruturado, na primeira Igreja Batista em Campo Grande, aonde eu vi que não se faz missões sem dinheiro. O evangelho pode ser de graça, mas a pregação da palavra tem um custo, tem uma estrutura, e país pobre não envia missionário. E se o Brasil tinha uma promessa, tem a promessa de ser um celeiro de missões para as nações, não combina um país comunista, socialista, ter uma promessa dessa. E o Senhor, ele não gasta promessa. Ele não promete nada que ele não vai cumprir. Então, eu falei assim, nós temos que lutar, porque o Brasil não vai ficar à margem da pobreza, da escassez, do espírito de miséria, que são os países que vivem esse tipo de regime. E ali eu comecei a lutar, me posicionar. Final de 2022, eu fui para as ruas, eu gravo stories, e vocês já me viram aqui esse ano, né, incentivando as pessoas a irem às ruas, e eu vou incentivar até o fim, até quando eu ver que produziu o resultado no Brasil, porque eu creio na promessa que o Senhor tem para nós. E quando foi 2024, eu vi a Valnice Milhomens compartilhando que ela também tinha tido essa experiência do Brasil se encaixar no livro de Joel, tanto que o ministério dela está relacionado, o nome dele está relacionado ao azeite, o mosto, o vinho, que são os itens que o Senhor restaura após esse período negro. E eu respeito muito essa senhora que desde a década de 80 tem se exposto, tem se posicionado para levantar um exército de intercessores pelo Brasil. E ela é tão corajosa que quando ela teve de frente com o Bolsonaro, ela apertou a mão dele e falou: a rendição do Brasil virá pela igreja. Não tem como não admirá-la, né? Numa outra ocasião, eu também ouvi um testemunho a respeito do Paulo Canuto, que ele teve uma experiência com o Senhor, e o Senhor disse pra ele, na década de 80, que o Brasil não seria comunista. Então, enfim, se eu não tivesse a minha experiência, eu teria tomado a fé desses dois senhores a quem eu respeito demais, pra crer junto com eles. E daí, em 2022, eu só tinha essa frase: país pobre não envia missionário. E eu falava: Senhor, fala comigo, me dá o embasamento bíblico disso que eu tô crendo, do que eu tô falando, o Senhor realmente tem isso, e fala comigo. E daí, quando eu comecei a ler o livro de Joel, eu comecei a conversar com as pessoas, e aí vinham os insights das coisas durante as conversas, e eu recorri ao livro de Joel, e quando eu vi ali os tipos de gafanhoto e as formas como um vinha aniquilando tudo um após o outro, eu falava: eu enxergo o nosso atual governo nisso. Hoje, o Brasil já acumula uma dívida de 7 trilhões. É um absurdo, impagável, não vou me ater explicando isso aqui. Corrupção, relatos de corrupção, não só no INSS, mas em estatais, sem contar nas gastanças de luxo, né, com as viagens dia após dia, né, eles vêm implementando impostos, taxas, contribuições e aumentando a carga em cima do povo. Então, quando eu desafio você a ler o livro de Joel, posso ouvir esse vídeo, você vai ver que o primeiro capítulo, parte do segundo, muito a gente enxerga. Outra coisa que tem ali fala assim que uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra.
E a outra situação é indignante, porque essa semana mesmo eu li uma notícia onde fala que a China, o governo brasileiro tem proporcionado a China a adquirir terras raras dentro do Brasil, fora das compras das empresas brasileiras que a China, né, e empresários chineses têm comprado e se tornando sócios majoritários. Eles também têm destruído o nosso comércio varejista, instalando lojas de chineses aqui de maneira assim que torna insustentável, né, que os nossos comerciantes lutem contra eles. Tanto que se você vai no calçadão da minha cidade, aonde tinha lojas de proprietários brasileiros estão com as portas fechadas com placa de aluga, e do outro lado, lojas de chineses. Você já foi pro Brás, em São Paulo? É incrível. Tem mais chinês do que fornecedor brasileiro. E a maior parte do consumo de roupa do Brasil hoje sai do Brás. É uma realidade, triste realidade. Então, nós estamos, né, sendo aniquilados. E daí no versículo de Joel 1,16 fala assim, ó. Eu citei os 2 primeiros tópicos, né, que é a respeito do gafanhoto que devasta tudo, da nação que tem se apoderado da nossa nação. E também agora eu vou falar uma coisa que não aconteceu ainda, mas que há rumores que possa acontecer, que é o Joel 1,16, que fala assim: não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas? Vamos lá, que a nossa alegria e satisfação já tem sido suprimida, né? Embora às vezes a gente se diverte, porque a gente é um povo muito alegre, mas a gente também tem visto muito desgosto para todo lado que nós olhamos para dentro da nação. É a insegurança, os atos inconstitucionais, né? Na justiça, nos órgãos de justiça do país, e comida. Há rumores que o Brasil possa passar por uma fase dolorosa por causa de alimentação. E aí quando você vê, né, as sanções que estão sendo impostas pelos Estados Unidos, não só na taxação dos nossos produtos, mas também por causa do diesel que é consumido da Rússia. Então são 2 frentes importantes, né, onde possa ocorrer a escassez alimentar. E aí eu vou deixar isso aberto, porque não é uma situação que ocorreu até o momento da gravação desse vídeo, no dia 7 de agosto de 2025. Então, eu acho que o ponto alto do vídeo começa agora, porque após todas essas coisas terríveis terem acontecido, né, em Joel, o Senhor faz uma proclamação. No Joel 2,12 fala assim: agora, porém, declara ao Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E o texto bíblico, ele conta que nessa proclamação de jejum, rasguem as vestes, volte-se ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Volte atrás, arrependa-se, e assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, de ofertas derramadas para o Senhor seu Deus. Toque a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem a assembleia. E aí é interessante, né? Reúnam os anciãos, reúnam as crianças, até mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. E o meu apelo é principalmente para a liderança. Eu creio que há uma grande eficiência, né, quando nós compartilhamos uns com os outros, né, que nós devemos nos arrepender de todo o nosso coração. Mas quando os nossos líderes convocam e dão direção sobre esse arrependimento coletivo, eu acho que todo mundo corresponde à liderança. Então, eu deixo esse desafio. Eu não sei qual que é o nível de liderança que você tem, qual é a influência que você tem, aonde você está. Eu sei que você não precisa ser líder numa igreja para estar influenciando pessoas, mas se você for, leve isso pra frente, né? Porque quanto antes nós correspondermos àquilo que Deus está colocando diante de nós, quanto antes também nós teremos o livramento. E aí tem um versículo aqui que fala assim: verso 2,26 fala: vocês comerão até ficarem satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas a vocês, e o povo nunca mais será humilhado. Outra coisa que fala aqui, exatamente quando o Senhor recebe o arrependimento do povo, fala: então o Senhor mostrou seu zelo por sua terra, teve piedade para o povo, e o Senhor respondeu ao povo: estou enviando para vocês o trigo, o vinho novo e o azeite, o bastante para satisfazê-los. E aí eu acho que tem uma restauração da prosperidade da nação. E eu creio que país pobre não envia missionário, e que o Brasil pode ter uma reviravolta se nós dermos a resposta de arrependimento ao Senhor. Mas isso precisa ser de uma forma coletiva, para que Ele
com seu amor paciente, misericordioso, se volte para nós. Deus abençoe sua vida. Se você achou esse vídeo relevante, se inscreve no canal, me ajuda a fazer ele crescer. Compartilha isso com quem você acha que precisa ouvir essa palavra. E obrigada por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo.